A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou vetos locais e liberou o casamento gay em todos os estados americanos. A votação foi apertada. 5 votos contra uma decisão. 5 votos contra 1. A decisão foi comemorada pelo presidente Barack Obama e tomou conta das redes sociais. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora de Direito da UBRA e especialista em questões de família, Viviane Schacker. Seja muito bem-vinda. Um assunto fresquinho, como a gente diz, é um assunto que está bombando na internet. É verdade. Muita gente, por exemplo, alterando a sua foto no perfil do Facebook. Eu fiz a alteração do meu perfil no Facebook. Pois é. A foto principal, ela fica nas isso. cores das bandeiras LGBT. Exatamente. Então esse assunto está bombando na internet agora, é muito recente, e a gente quer entender o que a Suprema Corte americana decidiu, o que isso vai interferir na vida dos americanos, e já pensando o que pode respingar aqui no Brasil, né? O que pode alterar. Legal, boa noite então a todos vocês, aos telespectadores. Bem, realmente é fresquinha a notícia, né? Saiu hoje, foram 5 votos contra 4, né? Aonde a Suprema Corte entende então e legaliza o casamento gay nos Estados Unidos. Tinham 36 países, estados dos Estados Unidos que já previam isso e outros 14 não. Então, a partir de agora não pode mais ter proibição. Em termos de Brasil, né, o que isso reflete? Isso não reflete só aqui, reflete em todo o mundo, praticamente, né? Em termos de de Brasil, desculpa, nós temos aí já nenhuma lei específica, isso fique registrado, né? Os ganhos todos foram a partir de jurisprudência, e nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que editou a Resolução 175, que proíbe a discriminação no momento de alguém solicitar ou requerer habilitação para casamento nos cartórios. Então, tem essa possibilidade hoje de casamento gay no Brasil. Né? E essa é uma tendência mundial, professora? Olha, esperamos que sim, né? Porque é uma igualdade em termos de gênero, né? E só para a gente entender aqui no Brasil, a legalização deve vir do Supremo ou do Congresso? Olha, a lei nós teremos que ter ainda, porque não tem. Tem um projeto de lei que está tramitando, mas lei no Brasil hoje nós não temos nenhuma, né? Todos os direitos civis da homoafetividade vêm por meio da justiça, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, muitas pessoas podem estar se manifestando agora, devem estar se manifestando contra ou a favor. A verdade é que, independente do que as pessoas tenham como preferência, né, o seu gosto, a sua ideia, essa decisão, na verdade, vem para assegurar direitos. Que direitos são esses? Certamente. Independente dos achômetros, né, em relação a isso, nós temos sempre que ter em mente que nós estamos tratando de direitos humanos, porque essa igualdade de gêneros, ela atinge esse aspecto, né, constitucional. Em termos de direitos em si, vou falar de Brasil, né? Em termos de Brasil, se nós já temos a decisão do STF que reconheceu juridicamente possível a união homoafetiva como entidade familiar, né? E isso assegura também a condição deles de união estável e, consequentemente, também a facilitação da sua conversão em casamento. E garante daí todos os direitos daí decorrentes da própria união estável. Agora, teria, só para concluir, Perdigão, teria assim uma mudança, é só questão de nomenclatura mesmo, de classificação, como casamento ou união, ou esses direitos são iguais para os dois, para heterossexuais e homossexuais? É diferença de nome, de classificação, ou existe ainda algo que deve ser mudado? Ainda existe algo que deve ser mudado, porque, na verdade, o que nós temos é o reconhecimento judicial, né, pelo STF, do reconhecimento da união homoafetiva como uma união, uma entidade familiar, né, caracterizando, então, e trazendo para o seio dos direitos de família todos os direitos decorrentes da união estável heterossexual. Né? Então, em termos de direitos, nós podemos dizer que estamos todos os dias lutando um pouquinho mais para adquirir mais direitos, né? Ainda não temos leis específicas em termos de Brasil, né? Em termos de Estados Unidos agora, os estados que não permitiam um casamento não poderão mais assim o fazer. Sim. Tá, mas qual é a diferença entre o casamento e a união estável? Em relação a direitos, por exemplo, um casal homoafetivo que tem uma união estável tem os mesmos, não tem os mesmos direitos que o casamento, por exemplo, de, digamos assim, de seguro, herança, essas questões todas? Inclusive, até o nosso diretor estava falando aqui no ponto, a gente falou sobre Odete Roitman. Na novela Vale Tudo, tinha uma união
homoafetiva e uma dessas pessoas morreu. E aí se discutiu, abriu Sim. a discussão a respeito da herança. Perfeito. Bom, em termos atuais, né? Não vou falar de 88, lá Sim. que foi quando passou a novela, né? E entrou em vigor a Constituição Federal. Vou falar agora no nosso dia, O que no vale nosso agora. dia a dia, no que vale agora, né? Em termos, respondendo a primeira pergunta, em relação à diferença entre casamento e união estável, sim, há diferenças, né? Em termos sucessórios, mais gritantes ainda, porque nós temos a questão de que o companheiro ele não está no artigo 1829 do rol de vocação hereditária. Então, por exemplo, ele vai ficar abaixo dos colaterais se nós tivermos uma interpretação diferente do 1790 do Código Civil. Então, o que significa isso em termos gerais para que o pessoal possa entender, né? O cônjuge, a partir do Código Civil de 2002, ele é considerado herdeiro, enquanto que o companheiro não, né? Então, concorre com descendentes e com ascendentes. Então, nós temos uma certa diferença entre união estável e casamento. O casamento ele é mais abrangente, ele prevê uma série de condições dependendo do regime de bens, enquanto que a união estável, se silenciosa, se não havendo contrato entre as partes, aplica-se a regra da comunhão parcial de bens, né? Então, há sim uma diferença entre casamento e união estável em termos de direitos, né? Hoje, na união homoafetiva, o que nós podemos dizer é que, reconhecida a partir de 2011 pelo STF a decisão que reconheceu juridicamente possível a união homoafetiva, nós temos aí os mesmos direitos hétero na união estável aplicado para a homoafetividade, né? Em termos de casamento, a partir de 2013, com a resolução 175, é possível também o casamento civil, ou então a facilitação da conversão da união estável homoafetiva para o casamento civil. Se a gente conseguir avançar esses pouquinhos, que nem são tão pouquinhos assim, fazem uma diferença muito grande, a gente pode também pensar na questão, em evoluir também na questão da adoção, entre outras coisas que representam uma família e um casamento? Sim, na verdade, em termos de jurisprudência, já tem algumas decisões no sentido de deferir a guarda e a adoção, né, por casais homoafetivos. Então, hoje a gente não fala mais só parceiros homoafetivos, mas sim casais, né, a partir do momento que se possibilita o casamento civil entre eles. Perfeito. Bom, eu acho que é isso, né? Então. Na verdade, eu tenho só uma questão que é importante, é de que se as pessoas se sentiriam mais à vontade de buscar os seus direitos, acredito eu que sim, à medida em que isso for agora determinado, pelo menos nos Estados Unidos, mas que isso no Brasil acontecesse, de que as pessoas pudessem enxergar toda a união como um casamento. Ficaria muito mais fácil. Perfeito. Até penso que essa manifestação toda das redes sociais, acho que leva muito para esse destino, digamos assim, né? Sim. De que haja uma maior flexibilidade por parte daqueles que, mesmo que não interpretem como algo positivo, mas que pensem que também o outro tem direito de ser diferente, né? E o diferente não é diferente na situação de ser hétero ou homo, mas sim diferente na colocação naquele momento ali que ele está buscando uma proteção jurídica, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles estavam procurando, tinha 36 estados que já legalizaram, digamos assim, o casamento e outros não. Tinha que se recorrer para conseguir fazer isso. Então, com essa decisão, acaba essa história nos Estados Unidos. Isso seria possível no Brasil, um estado tomar essa frente? Olha, a partir do reconhecimento do STF, eu acho que facilitou muito nos demais estados, né? A flexibilização, digamos assim, do reconhecimento do direito, porque foi reconhecido pelo STF como entidade familiar. Então, isso foi um peso bem significativo. Sim. Um casal brasileiro pode ir até os Estados Unidos, por exemplo, se casar lá e voltar para o Brasil? Independente de ser hétero ou homo, na verdade, se eles quiserem casar sob as leis do Brasil, eles têm que procurar o consulado lá. Sim. E aí as regras valerão as regras aplicadas aqui no Brasil. Isto. Porque isso me lembra muito as questões de pessoas, a questão, né, das pessoas que vão, por exemplo, para Las Vegas, efetuar os seus casamentos, né, na cidade de Las Vegas. Bom, mas aí mesmo assim teria que ter uma relação direta com a justiça brasileira. Perfeito. E nós temos que verificar também se esse casamento foi feito casamento civil lá, Sim. efetivamente, né? Daí tem todas as regras também que devem ser seguidas e verificar se vai casar com a legislação de lá ou daqui, diante de um consulado daí. Essa pergunta que vem do nosso diretor é interessante, né? Se o mesmo se aplica a quem vem dos Estados Unidos para cá. Por se exemplo, aplicaria também? um casal que casou
nos Estados Unidos com os direitos, com todos os direitos. Certo. E aí se muda por questões profissionais. Sim. Um parceiro ou uma parceira tem que se mudar para o Brasil, né, para trabalhar. Mas E são aí? casados lá. São casados lá. É As- reconhecido aqui? Pode ser reconhecido aqui, entrando pelas vias judiciais e tal, para reconhecimento do casamento aqui. Sim. Certo? Tem toda uma programação assim jurídica que tem que ser seguida. Bom, e a grande questão é essa. Eu estou muito em dúvida, acho que já ficou meio claro que precisa da lei, a gente precisa alterar essa lei. Eu sei que isso foi um avanço muito grande, mas ainda não estão garantidos todos os direitos, né? Em termos de Brasil, Em termos isso? de Brasil. Em termos de Brasil, sim, nós não temos. Se nós chegarmos assim, ó, existe alguma lei específica que trata da relação homoafetiva? Não. Nós não temos nenhuma lei hoje no Brasil em termos de relação homoafetiva. Sim. Né? O que se usa? Se usa analogia, né? Até antes da decisão da STF já tinha esse entendimento de buscar analogia pela via da união estável, por exemplo, né? Tanto que no início, quando começou a se bater a porta do judiciário, isso se resolvia nas varas cíveis, não era nem na vara de família. Depois nós tivemos aí a doutora Maria Berenice, né, uma das percursoras, digamos assim, de trazer para a vara de família as questões que demandavam os homoafetivos, né? Então, o que nós precisamos é sempre ter em mente que todos os direitos que hoje civis que eles conseguiram, eles conquistaram no âmbito do judiciário. Né? Não temos uma legislação específica ainda sobre isso. Precisa, claro que sim, para regulamentar. Né? E, por exemplo, no caso da vara de família, tá? Quando a gente pensa nas questões de uma separação, um casamento sendo desfeito, e aí tem as questões, por exemplo, no caso da adoção mesmo, guarda de filho, pensão, entre outras coisas. Isso, com a lei que a gente tem hoje, com essa jurisprudência, está assegurado ou só através do casamento? Bom, através do casamento a gente vai ter toda uma regulamentação convencional como se é dos heterossexuais, né? A partir da flexibilização, ou seja, a partir do momento que o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução 175, garante que é possível o casamento de pessoas do mesmo gênero, me parece que está emprestando também para eles toda a legislação que decorre do casamento, né? Então, em tese, eles estariam resguardados. Mas eu ainda penso, isso daí é uma opinião minha pessoal, ainda penso que é sim necessário que passe o projeto de lei e que vire uma lei específica sobre isso, né? Isso ajudaria muito. Sim. Agora, o Bive citou no início da nossa entrevista aqui as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra. Normalmente, as pessoas que são a favor são pessoas religiosas, né? Isso eu acho que é uma convenção. Como, por exemplo, o Feliciano, né? Quer dizer, contra. São contra, Isso. são normalmente pessoas religiosas por medo de que a igreja, seja ela qual for, seja obrigada a realizar um casamento. Isso não está garantido. Por exemplo, se o Brasil aprova uma lei como os Estados Unidos e que garante o casamento homoafetivo, não necessariamente, não obrigatoriamente, as religiões tenham que proceder um ato religioso de casamento. O casamento certo? seria só no âmbito, Seria só no âmbito da justiça civil, né? Nós sempre quando a gente trata dessa questão é uma questão bem espinhosa, né? Porque nós somos um país laico, né? Sim. Tem essa condição. A questão religiosa em si, não sei se seria bem por ela que nós iríamos ver os que são contra, né? Mas, enfim, a tua pergunta cinge, na verdade, se essa legislação influenciaria nas religiões, digamos assim, para aceitar o casamento religioso. Eu penso que não, né? Aí teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada nesse sentido, mas eu penso a priori que não. E sim, só na questão do casamento civil mesmo, propriamente dito, que é o que gera efeitos jurídicos, né? Não que o religioso não gere, também pode vir a gerar. É que no caso do Perdigão, eu vou até usar um exemplo para a gente encerrar, se a justiça, por exemplo, se eu quiser obrigar, né, a minha fé a realizar esse casamento, olha, eu já casei no civil e quero realizar uma cerimônia na minha fé, seja ela qual for. Se através de jurisprudência isso, E se isso, através da justiça, eu poderia fazer essa obrigação? Olha, eu já vi alguns entendimentos nesse sentido, mas confesso que teria que fazer uma pesquisa mais apurada para averiguar se já existe isso em termos de tribunal, né? A justiça pode interferir na prática religiosa?
Nesse sentido específico do casamento homossexual, sinceramente, eu vi uma decisão há muito tempo atrás, se não me falha a memória, ao contrário, foi feito numa cerimônia religiosa e queria o reconhecimento civil, né? Agora, o contrário, eu não cheguei a pesquisar nesse sentido. Fico devendo essa para uma próxima. É um caso até mesmo difícil, porque a pessoa mesmo não... Se a fé negasse essa possibilidade, a pessoa ou trocaria de fé, ou enfim... Ia buscar uma outra alternativa. Mas é uma situação que a gente pensa, assim, espinhosa, né? O próprio judiciário tentando intermediar essa situação. Claro. Mas, enfim, é uma pesquisa e uma boa pergunta para um próximo capítulo aí. Fica aqui o convite para voltar e que a gente possa debater ainda dentro da realidade brasileira, já que os Estados Unidos já estão, né, caminhando da sua maneira, né? Obrigado, professora Viviane Schacker. Muito bem, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada, Zó.